Máquinas agrícolas para plantio é o nosso assunto em Máquinas Agrícolas e Implementos 1. Na sequência da operação da adubadora semeadora, nós vimos já que é primeiramente necessário fazer o corte da palha, depois abrir o sulco para deposição do fertilizante e a finalização é realizado por discos duplos que trazem uma condição para a deposição da semente numa profundidade suficiente. Na sequência, é necessário se fazer uma cobertura dessa semente com o solo e um adensamento, para trazer uma condição suficiente para a germinação da planta. Para melhor ilustrar tudo isso, nós temos aqui uma linha praticamente completa de uma semeadora. Uma linha que nós vemos, que é representada desde o disco de corte. Neste caso, é utilizado discos duplos desencontrados para trazer a deposição do adubo. E aqui nós temos também a representação do sistema onde nós temos a distribuição da semente. A distribuição da semente acontece também entre os discos duplos. Nós vemos aqui as rodas de solo, essas rodas que são utilizadas para controlar a profundidade da deposição da semente e, na sequência, as rodas adensadoras. É importante notar que, apesar de ter diferenças entre os modelos das semeadoras, basicamente essas funções são cumpridas por esses componentes. É claro que vai ter diferentes configurações, diferentes desenhos, diferentes arranjos, mas em linhas gerais, as funções são realizadas por componentes muito semelhantes e que têm regulagens também semelhantes. Por exemplo, a profundidade da semente, a profundidade de deposição da semente, normalmente é regulada através dessas rodas que acompanham a superfície do solo. Já o adensamento é controlado através dessas rodas adensadoras. Nesse caso específico, nós temos um dosador pneumático, mas não é agora o nosso foco desse nosso vídeo, porque nós vamos ter vídeos específicos sobre o sistema de dosagem de sementes. Pode ser um sistema mecânico, dosador horizontal, ou então um sistema de dosagem utilizando o auxílio da pressão a vácuo. Mas vejam que após a deposição da semente, a semente ela é conduzida por um tubo. E de uma forma que nós temos aqui ideal, a semente, de certa forma, ela é conduzida e ela não é trazida por gravidade, ela é conduzida através do tubo. Então vejam que o tubo ele tem um formato que facilita com que essas sementes não ricocheteiem através desse tubo, não ocorra o rebatimento da semente através do tubo. E essas sementes elas já são então depositadas lá na profundidade suficiente. Mas o que vai então limitar uma profundidade maior ou menor da deposição dessas sementes? Vão ser essas rodas que fazem o controle da profundidade. Observem que essas rodas têm, é claro, habilidade de acompanhar o segmento do microrrelevo do solo. É o que nós estamos aqui observando. Vejam que a posição do disco traz, é claro, a semente para uma deposição em profundidade. E é o que nós estamos vendo aqui nessa parte posterior do aparato. A deposição das sementes na profundidade suficiente, uma profundidade suficiente. E para o caso que nós estamos falando, dando destaque, por exemplo, para a soja, vai ser uma profundidade ideal de 3 a 5 centímetros. 3 a 5 centímetros de profundidade é uma profundidade ideal para a semeadura da soja. Vamos aqui também mostrar que é claro, então, como eu falei para vocês, essa profundidade ela pode ser ajustada em função dessa posição básica dessas rodas que acompanham o perfil do solo. Uma outra regulagem também possível
não somente para este estilo de equipamento, não somente para este modelo, mas para qualquer um dos modelos, é possibilitar uma abertura ou então um fechamento em relação ao disco central. Então, aqui mostrando que é possível abrir esse rodado, e nesse caso facilita principalmente quando o trabalho é realizado sobre áreas com uma densidade bastante significativa de palha. Nós também podemos destacar e falar que essa deposição da semente em profundidade, normalmente ela é um tanto deslocada e um pouco superior em relação ao, à distribuição do fertilizante. Então, o fertilizante que é depositado numa posição anterior, numa posição à frente, é depositado numa maior profundidade, e a semente que é depositada num processo posterior, num processo depois, é depositada numa profundidade um pouco menor e um tanto deslocado lateralmente, para que essa semente não entre em contato com o fertilizante. Após a cobertura do solo em relação à semente, uma outra regulagem importante, ou uma outra operação importante, é o adensamento desse solo sobre o sul. Na verdade, do solo sobre a semente. Isso é feito pelas rodas adensadoras. E essas rodas adensadoras, elas possuem duas configurações básicas. Uma configuração que pode trazer um ajuste em relação à pressão da atuação sobre o sul, uma pressão maior, ou então uma condição que traz uma maior sensibilidade, ou então uma menor sensibilidade, trazendo um maior nível de pressão sobre o solo. E ainda pode também trazer uma variação para o ângulo de atuação dessas rodas compactadoras, né? Quanto maior esse ângulo, maior a pressão que vai ser exercida sobre o solo e, por sua vez, vai trazer uma maior pressão sobre as sementes. Vamos também destacar que esses princípios dessa operação pode ser obtido através de diferentes configurações. Nesse caso, por exemplo, nós temos o controle de profundidade e o adensamento sendo realizado por esse rodado. Nesse caso, nós temos então uma dupla função sendo realizada por esse elemento. Vamos aqui assistir o vídeo e poder observar então, nesse caso, mostrando as sementes em profundidade. Nesse vídeo, nós também podemos observar que os discos são desencontrados. E isso, de certa forma, evita ou reduz a possibilidade de embuchamento com palha. Então isso é uma vantagem. E aqui nós temos uma visão superior, uma visão superior desses discos encontrados. Eles possuem um ângulo e aqui nós vemos a montagem desses discos sobre os mancais. Mais uma imagem que traz para esses discos desencontrados, mostrando a defasagem dos dois discos. Agora, para finalizar, eu quero trazer esse vídeo porque ele fomenta o nosso próximo assunto, que fala sobre a distribuição das sementes. E nesse caso, nós podemos observar um problema que está relacionado com a má distribuição das sementes. Vejam que não ocorre uma distribuição regular das sementes através do sistema de distribuição de sementes. E nesse caso, nós estamos falando de um problema de alta pressão de vácuo. E são muitos os detalhes que podem trazer uma ótima distribuição de sementes, ou então detalhes que podem prejudicar a distribuição das sementes e, por sua vez, prejudicar todo um cultivo